Oi, hoje iremos falar sobre os marcadores da Covid-19. Pesquisas realizadas na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, mostrou a relação de pacientes com Covid-19 no estádio grave, leve e assintomático, onde revelou que um dos marcadores da Covid-19 é a presença de um alto nível de ativação plaquetária, isso na forma mais severa da doença. Sendo assim, esse fator acaba funcionando como um sinalizador de que o paciente terá mais chances de evoluir para um quadro mais grave, antes mesmo de apresentar as patologias, já enquanto aqueles que tinham a menor atividade plaquetária tiveram alta hospitalar. Quando se trata de coagulação sanguínea, temos que ter em vista que é um processo de cicatrização que o nosso organismo realiza para evitar o sangramento, isso por meio da cascata de coagulação, ou seja, uma proteína vai ativando a outra, tendo um total de 10 proteínas nesse processo, onde, no final disso tudo, há a formação do trombo. A ativação plaquetária é um mecanismo de ação que, quando ocorre de forma exacerbada, é capaz de gerar um aumento na coagulação sanguínea. Porém, quando essa coagulação ocorre à luz do vaso e de forma descontrolada, pode ocasionar em um maior risco no desenvolvimento de trombos, e estes podem obstruir os vasos sanguíneos, muitas vezes levando a amputações ou até mesmo a óbito. Uma outra pesquisa, realizada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, encontrou 5 tipos de citosinas no estágio inicial da Covid-19. A quantidade dessas pequenas proteínas presentes na célula, que agem como sinalizadoras da resposta imune, podem apontar se o paciente terá um quadro moderado ou severo da doença. Esses marcadores podem ser observados entre o 9º e o 12º dia após a aparição do primeiro sintoma. As 3 citosinas mais associadas aos casos graves são as interleucina 18, 10 e a interferon. A interferon é uma citosina antiviral que desempenha uma série de funções para bloquear o patógeno e evitar que as células vizinhas sejam infectadas. Entretanto, os pesquisadores observaram que a citosina interferon é a segunda mais relacionada a fatalidades caso esteja com níveis elevados no começo da infecção. Através da sorologia foram encontrados 2 grupos de anticorpos que funcionam também como marcadores da Covid-19, o IgM e o IgA, que são marcadores da fase precoce do Covid, e também o IgG, que são anticorpos de memória, visto na fase tardia, onde é detectável a partir do 15º dia após o contágio. Por fim, vale lembrar que pode acontecer o famoso falso positivo, que é uma decorrência de uma reação cruzada, ou seja, estes anticorpos que são presentes no organismo para outros tipos de vírus podem reagir na hora do exame e mostrar um resultado positivo, isso para os anticorpos de fase precoce.